todas as pessoas foram criadas por Deus. E é por causa disso que todas as pessoas têm um propósito em suas vidas, né? Porque Deus não faz nada sem propósito. E viver uma vida consciente e focada nesse propósito vai te trazer muitas vantagens. E hoje a gente vai falar exatamente sobre isso. Saiba quais são as vantagens de você ter uma vida focada no seu propósito. Olá, flechas! Mais uma vez estamos aqui para aprender um pouco mais de Deus, aprender um pouco mais da vida, aprender um pouco mais de nós mesmos, que quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente se conhece também. E se você tem curtido, tem gostado dos vídeos, tem achado eles relevantes para você, se inscreva no canal e compartilhe, espalhe esses vídeos, né, para levar a vida a mais vidas possível, né? Eu consigo levar só para um tanto de pessoas, mas se você levar para outro tanto, né, e esse outra pessoa levar para outro tanto, dessa forma a gente vai espalhando vida, vai espalhando verdade nos corações aí, né? E hoje a gente vai falar sobre propósito. Esse passo foi tirado de um livro, né? Uma Vida com Propósitos. O nome do autor, agora vamos testar o inglês aqui. Ele chama, meu Deus, o nome dele eu acho que é assim, é Rick Warren. Será que é isso? Não sei. E se você não leu esse livro ainda, eu te indico a ler ele é muito bom. E se você já leu, eu indico que você releia, porque é quando a gente relê algo, é que a gente vai entender coisas que a gente não entendeu pela primeira vez, né? A gente sempre consegue absorver mais coisas ao reler uma leitura, né? Ao reler alguma coisa, né? Então, a gente vai falar das 5 vantagens que conta nesse livro da gente ter uma vida direcionada, dirigida pelo propósito. A primeira vantagem é que a vida passa a ter sentido. E, gente, a vida, né, uma vida sem propósito, ela fica sem sentido. Você já percebeu muitas vezes um idoso, um velhinho, que ele vai, ele acorda, aí ele faz a comidinha dele, come, dorme. Aí ele, parece que, eu já percebi assim, que parece que eles ficam ali só esperando a morte chegar. E por que isso? Porque, eles envelheceram? Não, porque eles perderam o propósito, né? E assim talvez você pense assim, cara, parece que a vida não tá fazendo sentido pra mim. Será que não é porque você não tá enxergando o teu propósito, que existe, que tem, porém você ainda não entendeu, você ainda não se conscientizou dele, né? E o propósito, gente, ele por meio desse sentido que ele nos traz, ele gera esperança. E a maior desgraça na vida de um ser humano não é a morte, mas é viver uma vida sem esperança. Tem uma frase que fala no livro, que fala assim: quando a vida faz sentido, você pode suportar quase tudo, e sem isso, tudo é insuportável. Gente, é uma frase assim que ela é muito marcante, né? Se você tiver que voltar lá e repetir e ouvir essa frase de novo, fala essa frase, né? Para que os seus ouvidos ouçam bem ela. Eu até, se eu puder, eu até mudaria um pouco uma palavrinha dessa frase. Porque pra mim, né, uma vida que não faz sentido... aqui ele fala, né? Quando a vida faz sentido, você pode suportar quase tudo. Eu vou te falar que assim, quando a vida faz sentido, a gente pode suportar tudo.
baseada em que você tá falando isso, Lara? Baseada em Jesus, né? Jesus, a vida dele tinha um propósito, ele sabia, ele tinha consciência do propósito. E ele suportou tudo, né? Ele não suportou quase tudo, ele suportou tudo, né? E pelo exemplo de Jesus, eu mudaria essa frase. Quando a vida tem um propósito, quando a vida tem um sentido. Cara, Jesus estava ali carregando aquela cruz e sendo torturado, né? Jesus não foi esbofeteado, Jesus foi torturado, né? E por que ele suportou tudo aquilo? Porque ele sabia que aquilo tinha um propósito eterno, né? Então, assim, quando a gente tem esse propósito, quando a gente tem essa consciência, esse entendimento, essa mentalidade, cara, a gente segue e pode vir os obstáculos, pode vir os gigantes que você suporta, né? Agora, se você não tem isso, tudo fica insuportável, até aquele negocinho pequenininho assim que as pessoas falam, nossa, mas nem aconteceu nada e a pessoa já tá se descabelando. Por que a pessoa tá se descabelando tanto? Será que não tá faltando propósito na vida da pessoa? A segunda vantagem que o livro nos traz é que uma vida com propósito simplifica a nossa vida. E o que ele quer dizer com isso? A gente, muitas vezes, quando a gente não sabe o nosso propósito, a gente fica, muitas vezes, atirando para todo lado, né? E querendo fazer tudo, e querendo fazer um monte de coisa, né? E querendo fazer as coisas até mesmo para agradar as pessoas. E a gente acaba não dando conta, sabe aquela história assim, nossa, o dia precisava ter 30 horas, o dia precisava ter 40 horas, porque, nossa, eu não dou conta de tudo que eu tô fazendo, cara. Se você não tá dando conta, não, escuta isso, para o que você tá fazendo, escuta isso. Se você não está dando conta de tudo que você tem pra fazer, será que você não tá fazendo coisas a mais na tua vida? Né? Porque assim, quando a gente sabe do nosso propósito, a gente fica mais seletivo. Cara, eu vou fazer determinada coisa, porém, isso vai acrescentar no meu propósito, né? A gente precisa pensar dessa forma, não vai me acrescentar, então eu não vou fazer. Por mais que seja algo bom, por mais que seja algo que, sabe, vai ser legal, se não tiver propósito, então, de repente, é uma coisa que eu posso deixar para um outro momento. Gente, eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, da dança, né? Eu amo dançar, sempre amei, desde pequena eu danço. Porém, eu tenho entendido que, sobre o meu propósito, e esse meu propósito, ele tem exigido um tempo de mim. E, gente, se eu quiser ir fazer aulas de dança e voltar para dança, com certeza isso vai me sobrecarregar, né? Então, assim, por que eu não volto para dança? Porque, né, eu faço atividade física, eu cuido da minha saúde, né? Porém, a dança seria um hobby ali para mim nesse momento da minha vida, né? Uma distração, alguma coisa assim. Mas se eu voltar pra dança agora, eu vou me desorganizar, né? Eu vou me enrolar, eu vou deixar tudo mais complexo. Então, assim, não, vamos simplificar. Então, isso eu não vou fazer agora porque não tá relacionado com o meu propósito. Eu vou fazer aquilo que tá relacionado com o meu propósito. Então, dessa forma, a gente consegue deixar a vida muito mais simples, né? Então, assim, eu tô descabelado que eu tô fazendo um monte de coisa. Calma aí. Será que você não tá fazendo coisas a mais que você não precisaria estar fazendo? A terceira coisa é que quando a gente conhece o nosso propósito, a gente tem uma direção, né? O propósito, ele nos traz direção. Então, o que eu quero dizer com isso? Você vai ser uma pessoa focada, você vai conseguir focar. Por que tem muita gente que, assim, muda de trabalho toda hora, muda de relacionamento toda hora, cada hora tá casado com um, cada hora tá namorando um? Será que ela, o real
problema dela não é essas mudanças, mas sim a raiz do problema não é na falta de propósito, na falta do conhecimento, do entendimento do propósito dela, né? Eu tenho uma conhecida que cada hora ela tá fazendo uma coisa, né? Uma hora ela tava trabalhando com a área da saúde, daqui a pouco ela tava trabalhando com alimentação, daqui a pouco ela tava trabalhando com finanças, né? Cada hora ela tava fazendo uma coisa. Será que todas essas mudanças não tinha a ver com uma falta de entendimento do propósito dela, né? Porque a gente vai mudando e tentando achar aquilo que vai nos preencher, né? E daí a gente, numa mudança, a gente não encontra, na outra mudança a gente não encontra e a gente fica ali, né? Mudando de galho em galho, porém, a gente precisa entender qual é o nosso propósito, né? E se eu entendo aquele trabalho, bom, esse trabalho aqui tem propósito, então é aqui que eu vou ficar, né? Pode o salário não tá do jeito que eu queria, pode de repente acontecer coisas ali que me chateiam no meu trabalho, porém assim, quando eu entendo, cara, aqui tem propósito, meu, nada vai me fazer sair daquele lugar, nada vai me fazer desanimar daquele lugar. E por conta disso, a gente acaba tendo uma vida mais focada, uma vida mais organizada, porque a gente tem uma direção ali, né? E a quarta coisa que o propósito nos traz é estímulo, né? A gente tem uma vida estimulada. E assim, o que acontece, gente? Muitas vezes a gente tá cansada, tá fadigada, tá exausta. Né? Nossa, eu tô trabalhando demais, tô fazendo muita coisa. E eu vou te falar que, assim, muitas vezes não é o excesso de trabalho que nos cansa, mas o que mais nos cansa, o que mais nos deixa exausta e desanimada é a falta de propósito no nosso trabalho. Então, assim, a gente precisa, se você tá meio down, né, meio desanimada ou desanimado, busque encontrar o teu propósito, né? Isso vai te trazer ânimo, isso vai te trazer estímulo. E a quinta e última coisa que a gente vai falar sobre as vantagens de se ter uma vida com propósito é que, vamos ver lá, conhecer o propósito nos prepara para a eternidade. Olha só que profundo isso, né? E, gente, muita gente passa a vida tentando deixar um legado, né? Só que elas querem ser lembradas por algo. Porém, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. A gente não tem que pensar no que os outros vão falar da gente, no que os outros vão lembrar da gente. A gente tem que pensar no que Deus fala da gente, sabe por quê? Tudo que a gente conquistar aqui na Terra, um dia a traça vai corroer aquilo, né? Tudo que a gente, por exemplo, assim, às vezes você conquista troféus e tal, cara, aquilo um dia, lá na frente, alguém pode, nossa, mas o que é isso? E pegar e jogar fora, né? Um dia os seus recordes, outras pessoas vão superar aqueles recordes. Homenagens que você ganhou, um dia ninguém vai lembrar daquelas homenagens. Então, assim, a gente querer buscar um legado, né, no sentido, assim, daquilo que as pessoas vão falar da gente, eu acho que é realmente, assim, é uma perda de energia, de força, de investimento, né, de vida. Eu acho que a gente precisa realmente focar naquilo que Deus vai falar da gente, né? Naquilo que Deus acha da gente, né? E isso sim é a gente viver um propósito eterno, né? Todas as pessoas, gente, têm um propósito, como a gente falou no começo desse vídeo, né? E pra gente ter a certeza de qual é o propósito, a gente precisa estar conectado
com Deus, porque é por Ele que a gente sabe qual é o propósito, tá? E talvez você se vê num momento, cara, eu não considero que eu tô conectada com Deus. Talvez você, né, se considera até meio um pouquinho distante de Deus e tal. Mas saiba você que mesmo você estando distante de Deus, Deus já escreveu ali o teu propósito, né? Você tem um propósito para viver. E, cara, se você tá vivo, se você tá me ouvindo, você tem essa chance agora de se reconectar, de se aproximar, né, de Deus e de entender o motivo pelo qual você nasceu. E tem pessoas que talvez, assim, no trabalho delas, né, elas estabelecem os propósitos dela, né? No casamento dela, ela vai e estabelece os propósitos dela. Ela estipula os propósitos dela, né? Porém, gente, o propósito que nos traz todas essas vantagens, né? Sentido, direção, estímulo, né? Ter uma preparação aí para a eternidade, enfim. O propósito que nos traz essa vantagem não é o propósito que a gente estipula, é o propósito que Deus tem para as nossas vidas, né? É o propósito que Ele estipulou a nós. E não é da noite pro dia que você vai entender, tipo, você tá ouvindo esse vídeo, então tá, então a partir de agora eu vou buscar meu propósito. Não é da noite pro dia, amanhã você não vai ter o entendimento desse propósito, né? É um processo. É à medida que você vai conhecendo a Deus, né? Se preocupe em buscar a Deus, porque consequentemente e inevitavelmente Deus vai trazer o propósito para tua vida, né? Quando você estiver preparada para receber ele. Então, entre por essa porta maravilhosa que se chama propósito e viva uma vida plena. Deus abençoe você. Até o próximo passo.